Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima e fico feliz em ter você aqui comigo hoje. Estamos falando agora sobre a coleta de grãos no sábado no caminho para a Galileia, que está registrado em Lucas, capítulo 6, versículo 1 a 5, que vimos no vídeo anterior, e agora a parte 2, que vamos tratar agora, que está relatada em Marcos, capítulo 2, versículo 23 a 28. E no próximo vídeo nós vamos tratar da parte 3, que está relatada em Mateus, capítulo 12, versículo 1 a 8. Que este estudo possa te abençoar. Vamos lá? Marcos, capítulo 2, versículo 23. E aconteceu que, enquanto Jesus passava pelas plantações no sábado, os seus discípulos, andando, começaram a arrancar espigas. O objetivo dos evangelistas nesta história era mostrar em parte que disposição maliciosa os fariseus tinham e, em parte, quão supersticiosamente estavam apegados a assuntos externos e insignificantes. Os conflitos de Jesus com o estabelecimento religioso nas passagens anteriores chegam ao ponto crítico sobre os detalhes da observância do sábado. Suas prioridades religiosas diferem. Considerando que o estabelecimento religioso pode pensar que Jesus questiona a autoridade da Bíblia, ele exige uma maneira diferente de entendê-la e aplicá-la. Versículo 24. Os fariseus lhe disseram: Olha, por que estão fazendo o que não é lícito no sábado? Os fariseus culpam os discípulos de Jesus por colher as espigas no sábado, durante a jornada, quando foram pressionados pela fome, como se ao fazê-lo estivesse violando o sábado. Este ato de colher grãos não pode ser confundido com o trabalho no sábado proibido pela lei, conforme Êxodo, capítulo 31, versículo 15. 6 dias se fará a obra, mas o dia sétimo é sábado de repouso consagrado ao Senhor. Qualquer um que fizer a obra no dia do sábado certamente morrerá. A guarda do sábado era, de fato, uma coisa sagrada, mas não a maneira de guardá-la como eles imaginavam, para que mal se pudesse mover um dedo sem fazer a consciência tremer. Foi a hipocrisia, portanto, que os tornou tão exatos em assuntos triviais, enquanto se poupavam em superstições grosseiras, como Cristo em outros lugares os repreendem. Versículo 25. E ele lhes disse: Nunca leste o que fez Davi, quando teve necessidade e fome, e ele e os que estavam com ele? E ele lhes disse: Os professores eram responsabilizados pelo comportamento de seus discípulos, e muitos rabinos consideravam adequados defender a honra de seus discípulos. Nunca leste o que fez Davi. Quer seus oponentes concordem ou não com o argumento de Jesus, ele citou precedentes bíblicos para que a fome anulasse uma regra bíblica padrão. Portanto, eles não poderiam tê-lo punido por um tribunal local por desafiar a Torá. Ele e os que com ele estavam. Porque Jesus está defendendo seus discípulos, ele menciona os que com ele, Davi, estavam. Mesmo que Davi estivesse realmente sozinho, o ponto é que o sacerdote aceitou e agiu de acordo com a palavra de Davi de que havia outros. A fome teve prioridade sobre a lei ritual. Versículo 26. Como ele entrou na casa de Deus, quando Abiatar era sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, da quais não é lícito comer a não ser aos sacerdotes, e também deu ao que com ele estavam. Casa de Deus. A corte do tabernáculo, naquele tempo de Davi, estava montada em Nob, uma das cidades dos sacerdotes da tribo de Benjamim, quando Abiatar era o sumo sacerdote. Aimeleque, pai de Abiatar, era sumo sacerdote. O próprio Abiatar se tornou pouco tempo depois. Portanto, essa frase significa apenas no tempo de Abiatar, que depois foi o sumo sacerdote. Os pães da proposição. Assim ele chamava o pão que o sacerdote, que servia naquela semana, colocava todo dia de sábado na mesa de ouro que estava no lugar santo diante do Senhor. Os pães eram em número de 12 e representavam as 12 tribos de Israel. Quando os novos eram trazidos, os obsoletos eram tirados, mas deviam ser comidos apenas pelos sacerdotes. Versículo 27. Disse-lhe mais: O sábado foi feito por causa do ser humano, não do ser humano por causa do sábado.
Seus oponentes provavelmente entenderam que Jesus quis dizer que, porque o sábado foi feito para as pessoas, outros mestres judeus também mencionavam esse ponto, os seres tinham autoridade para fazer o que precisasse no sábado. O sábado foi feito por causa do ser humano, para que dele pudesse ter a sétima parte de todo o seu tempo para se dedicar aos propósitos de descanso corporal e exercícios espirituais. E nesse aspecto é de infinito uso para a humanidade. Onde nenhum sábado é observado, geralmente prevalecem doenças, pobreza e falta de entusiasmo. Se não tivéssemos sábado, logo não teríamos a religião. Não no ser humano por causa do sábado. Só Marcos tem essa frase, informando-nos que o sábado foi consagrado para o homem. O senhorio de Cristo sobre o sábado abriu o caminho à igreja primitiva a abandonar a obrigação de guardar o sétimo dia, conforme Romanos capítulo 14, versículo 5. Um faz diferença entre um dia e outro, porém o outro considera iguais todos os dias. Cada um mantém a certeza em sua própria mente. E também Paulo relatou em Gálatas capítulo 4, versículo 10 e 11. Vós guardais dias, meses, tempos e anos. Temo a vosso respeito de que talvez eu tenha trabalhado para convosco em vão. Versículo 28. Por isso o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Isso certamente implica que o sábado foi uma instituição de grande e distinta importância. Ou seja, Cristo é o Senhor de tudo, do sábado também. O que chama a atenção aqui? Enquanto Davi estava fugindo da fúria de Saul, solicitou provisões ao sumo sacerdote Aimeleque, e não havendo comida comum à mão, conseguiu obter uma parte do pão sagrado. Se a necessidade de Davi o desculpava, o mesmo argumento deveria ser admitido no caso de outros. Portanto, segue-se que as cerimônias da lei não são violadas quando não há violação da piedade. Que esse estudo possa ter lhe abençoado. Nos vemos na parte 3. Até lá.